Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula, agora a geometria analítica. Até agora nós já estudamos os pontos, alinhamento entre pontos, distância, ponto médio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre retas. Então, Euclides, nós já estudamos isso lá no segundo ano. Euclides disse que dois pontos determinam uma reta. Esse aqui é um dos princípios fundamentais da geometria plana, tá? Até coloquei aqui, ó, por dois pontos, pelo ponto A e B, passa-se somente uma reta. Então, a partir dos pontos, nós vamos estudar agora as retas, ok? A primeira parte das retas que nós estudaremos vai ser a equação geral das retas. Então, o que é uma equação de reta? É uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero. A, B são coeficientes, né? O C também. Sendo que A e B não podem ser nulos. Por que não podem ser nulos? Então, eu vou trazer aqui para vocês os tipos de retas quando A, o B e o C são nulos. Então, quando o A é nulo, quando eu tenho A igual a zero, eu vou ter uma equação de reta do tipo BY mais C igual a zero. Essa equação aqui, ela vai ser paralela ao eixo das abscissas, ou seja, paralela ao eixo X, e quando C for zero, ela vai ser o próprio eixo das abscissas, o próprio eixo X, ela vai ser coincidente, ok? O que acontece quando o meu B da equação da reta é nulo, é zero? Se o B é zero, eu vou ter uma equação do tipo ax mais c igual a zero. Essa equação de reta, ela vai ser paralela ao eixo das ordenadas. Então, eu vou ter aqui uma reta paralela ao eixo y, ou se o c for zero, eu vou ter a própria reta y, eu vou ter ela coincidindo com o eixo y. E nós temos também o último tipo de reta, é quando o meu C é nulo, quando eu tenho a equação do tipo ax mais by somente, sem nenhum número sozinho ali, sem incógnita, nós temos uma reta que ela passa pela origem, ok? Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado quando o A, o B e o C ficam nulos, ok? Mas como que a gente vai encontrar a equação, então, de uma reta que passa por dois pontos? Então, nós vamos usar aqui a mesma técnica para descobrir alinhamento de três pontos. Então, dados três pontos aqui, o ponto A com coordenadas x, a, y, a, o ponto B com coordenadas x, b, y, b, e um determinado ponto P com coordenadas x, y, um ponto arbitrário aqui, como nós vamos descobrir, então, a equação que passa pelo ponto A e B? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma matriz. Nas pontas, né, nas laterais, nós vamos colocar a coordenada do ponto P, o nosso ponto arbitrário xy, xy. E no meio, nós vamos colocar as coordenadas do ponto A e B. Então, o ponto A, xa, ya, ponto B, xb, yb. E o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o determinante desses pontos. O determinante dessa matriz aqui vai ser exatamente a reta que passa por esses dois pontos. Então, por exemplo, sendo o ponto A 3 e 4 e B 5 e 1, qual é a equação de reta que passa por AB? Então, primeiro passo, nós vamos montar aqui uma matriz, tá? Nas laterais eu coloco xy, porque nós estamos encontrando uma equação. E aqui no meio nós vamos colocar as coordenadas do ponto A, que é 3 e 4, e do ponto B, que é 5 e 1. Vamos calcular, então, o nosso determinante, lembrando que como eu tenho pontos alinhados, né, como é uma reta, eu vou igualar a zero, ok? No determinante, então, nós vamos multiplicar as diagonais, nesse caso aqui, ó, as minhas principais, normal, igual a gente faz com uma matriz mesmo. X vezes 4, 4x, 3 vezes 1, 3, 5 vezes y, 5y. E as diagonais que estão indo para o lado contrário, né, as minhas diagonais secundárias, eu não posso esquecer de inverter o meu sinal. Se der mais, eu coloco menos, se der menos, eu coloco mais. Então, uma vez x, na hora de escrever, eu inverto o sinal, fica menos 1x. 4 vezes 5, 20, mas na hora de escrever, eu inverto o sinal, fica menos 20. 3 vezes y, 3y, mas na hora de escrever, menos 3y.
Isso aqui tudo é igual a zero. Nós vamos agora unir o que eu tenho de igual. X com x, y com y, número sozinho com número sozinho. Então, aqui nós vamos ter 4x e eu tô devendo 1x. 4 tira 1 fica 3x. Y, eu tenho 5y e eu estou devendo 3y. 5 menos 3, 2y positivos. E agora os nossos números sozinhos. Eu estou devendo 20, mas eu pago 3. Eu ainda vou ficar devendo 17. Essa daqui é a nossa equação geral da reta que passa pelo ponto A e B. Então, se eu mudar os pontos, eu vou ter uma nova equação de reta. Lembrando que esse número que está antes do x é o meu A, o número que está antes do y é o meu B, e o meu número que está sozinho é o meu C. Ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até mais!